Olá, Deus te abençoe grandemente. Nesse vídeo eu quero falar sobre o plano de Deus. Nós chamamos também de plano de salvação, que também Jesus chamou de evangelho. Quando ele diz ide e pregai o evangelho a toda criatura, que evangelho é esse? O que é que as pessoas falavam? O que eles ensinavam do reino de Deus se nem tinha o Novo Testamento ainda naquela época? Quando Jesus falou, vão, depois que vocês aprenderam tudo isso que eu falei, vão e preguem esse evangelho a toda criatura. Mas que evangelho é esse? E é isso que eu vou explicar nesse vídeo hoje. Meu nome é Orlando Russo Neto e eu tenho o canal Caminho da Salvação. Quero que você assista até o final. Assistindo e gostando, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que os próximos vídeos você vá recebendo uma mensagem e possa me acompanhar. O grande intuito disso é meu testemunho. Eu contei no primeiro vídeo, que vou deixar aqui para você poder assistir, que eu fui curado de um câncer. Depois eu entrei numa depressão profunda, chorava das 6 da tarde às 4 da manhã sem parar, não saía nem lágrima mais, dormia das 4 às 7, chorava das 8 às 11 no trabalho ainda. Você também pode clicar aqui e assistir o vídeo. E eu quero também estar deixando outros vídeos para que você possa ver o que é que Deus faz na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Ok? Sem mais delongas, vamos começar então. Eu quero começar lendo o versículo Marcos, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde Jesus diz: pregai o evangelho a toda criatura. Então, começando, para você entender todo o contexto, vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O interessante é que ele está dizendo no plural, façamos. Como assim façamos? Ele está falando com quem? Ele está falando com Jesus e também com o Espírito Santo. Os três formam um, e o um são três. Então, bem complicado, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Deus, Jesus e Espírito Santo é um só, mas Deus é um, Espírito Santo é outro e Jesus é outro. Vamos falar então de ovo. Você não chega no mercado e fala, eu queria uma clara, uma gema e uma casca. Não. Você vai chegar e falar, eu quero um ovo. O ovo é composto de três coisas: casca, gema e clara. Sendo assim, Jesus é composto de três. Para o ovo ser um, ele tem que ter os três. Se ele tiver só um, ele não é o ovo. Então ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Como assim a nossa imagem? Então Deus tem cabelo, tem cabeça, tem boca, tem olhos, tem ouvidos, ele nos escuta, ele fala conosco, ele nos mostra o caminho que a gente deve prosseguir. Sendo assim, eu e você somos a imagem de Deus. E a semelhança? A semelhança é, eu tenho poder de decisão, eu sei o que é certo e o que é errado, então eu sou semelhante a Deus. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Como eu sou imagem de Deus e semelhança, então eu também sou três em um. E eu só sou um porque eu tenho três coisas. Eu tenho corpo, espírito e alma. Então o corpo é o que você está vendo, né? Quando eu morrer, ele vai ser enterrado. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: o pó volte à terra, de onde veio, que é o corpo. Então o corpo, quando morrer, volte à terra, que vai apodrecer. E o espírito volte a Deus, que o deu. Que espírito? Quando Deus fez o Adão, ele fez lá um barro e soprou dentro do nariz desse barro, e aí Adão acordou. Então é o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? Que é o meu espírito. É o que você olha atrás do meu olho. Então um pernilongo, ele tem corpo,
e ele tem espírito, mas ele não tem alma. O cachorro tem corpo e tem espírito, mas não tem alma. Então, a Bíblia diz que quando esses seres, tanto o homem quanto os animais, morrem, o corpo vai voltar para a terra, que da onde veio, o espírito vai voltar a Deus, porque é esse fôlego de vida que Deus deu, então todos os espíritos vão voltar para Deus, e a alma, eu que vou decidir para onde eu quero morar depois que eu morrer. Se eu quero morar com Deus ou se eu quero morar longe de Deus. Sendo assim, o animal, o cachorro, o gato, ele tem uma coisa chamada instinto. Você ensina ele e ele tem os seus sentimentos, mas ele não tem o poder de decisão, ele não pensa, ele não fala, apesar de você achar que ele faz um monte de coisa, né? Porque ele é super inteligente, na verdade ele tem um grande instinto, né? Você fala para ele, vem Totó, ele vem e você bate na cabeça dele. Aí você chama ele de novo, vem Totó, ele vem a segunda vez e você bate na cabeça dele. Quando você chamar, vem Totó a terceira vez, ele não vai. Porque ele atrela, bom, me chamou, eu vou apanhar na cara. Entendeu? Então, agora eu tenho uma coisa que ninguém tem, nenhum ser vivente tem, a não ser o ser humano, que é a alma. Onde eu decido as coisas, onde eu amo, onde eu sinto ódio, raiva, onde eu sinto amor, todos os meus sentimentos, quem sou eu está dentro da minha alma, ok? Então, eu também sou formado de três. Se eu tiver corpo e espírito e não tiver alma, eu não sou o Orlando, eu sou um mero animal, um cachorro. Se eu tivesse corpo e alma e não tivesse espírito, eu estaria morto. Eu não ia ter a vida, o fôlego de vida. Você não ia conseguir olhar no meu olho e ver que tem uma vida aqui atrás. Tanto que na hora que eu morro, assim que eu morro, meu espírito de vida sai de mim, já volta para Deus, o corpo cai no chão e vai voltar para a terra, e a alma, aí eu vou decidir aonde eu vou morar. Ok? Então isso é importante para você entender que eu também sou igual a Deus. Tenho três coisas que me formam e sem essas três coisas não consigo ser eu. Talvez você ache um pouco complicado, mas também não é tão importante. Eu só estou querendo abrir um pouco o leque para você entender algumas coisas que às vezes é um pouco difícil. Ok? Então, o que acontece? Quando Deus fez o jardim do Éden, ele fez Adão e Eva, e todo dia à tarde ele ia lá para visitar Adão e Eva. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Preste atenção agora no versículo 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Então, assim, Deus falou para Adão: Adão, o negócio é o seguinte, coma de toda árvore que você quiser dentro dessa floresta. Mas tem uma árvore ali no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o dia que você comer, você vai morrer. Só depois, no versículo 22, ele faz a mulher. Ok? Então, se atente nisso para você entender o que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, Adão e Eva vivem no paraíso agora, estão todo mundo feliz, todo dia à tarde Deus visita eles, né? Então tá tudo jóia. Gênesis capítulo 3 e o versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam da árvore
do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, certamente vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Primeira coisa que nós temos que entender: quem era a serpente? Então você abrindo a Bíblia lá no final, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ok? Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Bom, então aqui, primeiro ponto, nós sabemos quem é a serpente, então. A serpente é o diabo ou Satanás. Por que diabo ou Satanás? Diabo é a palavra em grego para adversário. E Satanás é a palavra hebraico para adversário. Você precisa entender que o Velho Testamento foi escrito em duas línguas. Ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento, que é depois que Jesus veio, foi escrito em grego. Ok? Só para você entender. Então, em Apocalipse, o Apocalipse foi escrito na língua grega. Então, ele cita, João, que escreveu o livro de Apocalipse, cita que o mesmo nome, só que em línguas diferentes, ok? Então Satanás chega e fala para Eva, viu? Não é verdade que Deus falou que não pode comer de nenhum fruto aqui? Ela fala, não, Deus falou que eu posso comer de todos, menos daquele ali, porque se eu comer eu vou morrer. E Satanás vira e fala, nada, vai morrer nada, isso aí é conversa de Deus. Aí ele pega... ela olha para a árvore, viu que o fruto é bonito e não fala que é maçã, tá? Pode ser a jaca. E aí ela olha, vê que a árvore é bonita, vê que o fruto é atraente para dar uma mordida e come. Quando ela come, não acontece nada. Por quê? Porque Deus não falou para ela não comer, Deus deu ordem para o marido dela não comer. Ele não comer e não deixar ela comer, é claro. Mas a hora que ela come, não acontece nada. Então, quando ela dá ao seu marido, os olhos deles se abrem e eles veem que estão pelados, corre para se tampar e estão com vergonha. Daí você continua lendo, você vai ver que Deus chega lá e fala, nossa, Adão, cadê você? Não estou te vendo. Ah, estou escondido. Por quê? Porque eu estou com vergonha. Ué, então você comeu o fruto proibido? Você vai ver um pouquinho mais para frente. Leia. Então, gente, o que eu quero explicar nessa parte, deixar bem detalhado para você? Deus disse que se eles comessem, eles iam morrer. Mas, na verdade, não morreram, concorda? Eles só viram que eles estavam pelados. Só que eles morreram espiritualmente. Então, houve uma separação entre o homem e Deus. Agora, Deus está longe lá no céu e o homem está longe na terra. Entre o céu e a terra tem o quê? Nada. Esse é o vazio que todo mundo nasce com esse vazio, essa ausência de Deus na sua vida. Todo mundo. Então a pessoa busca preencher esse vazio. E cada um procura de um jeito. Muito trabalho, se empenhar na academia, jogo, droga. Então, quando a pessoa está na balada, ela tá feliz pra caramba, o vazio sumiu, mas na hora que fala, bom, gente, vamos embora, vamos fechar a casa, vamos pagar a conta, ela sabe que o vazio vai voltar. Vai voltar para sua casa e lá, botando a cabeça no travesseiro, vai estar com o vazio. E esse vazio cada vez aumenta e a pessoa não sabe por que ela tem esse vazio.
Eu quero continuar a ler no capítulo 17, Gênesis capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Deus declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Gente, isso aqui é muito importante. Aí ele continua: com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então, o que aconteceu? Deus fez uma terra completamente abençoada. Mas como ele não teve pulso firme e comeu o fruto proibido, agora Deus fala: maldita é a terra por sua causa. Sendo assim, gente, essa terra não é a terra que Deus fez para que a gente morasse. Essa terra agora foi amaldiçoada. Essa terra saiu da mão de Deus, do homem, né? E foi para a mão do diabo. Agora ela é uma terra amaldiçoada. Eu vou dar um exemplo para você o que é que aconteceu direitinho. Vamos lá no livro de primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, quando Deus fez a terra e o homem estava obedecendo a Deus, a terra estava nas mãos de Deus e tudo aqui era uma bênção. O homem não tinha sofrimento, não precisava fazer nada, mas quando ele decidiu comer do fruto, então ele se separou de Deus e a terra ficou amaldiçoada. A terra então passou da mão de Deus para a mão do diabo. Aí agora essa terra, que não é mais uma terra pura, abençoada por Deus, então ela começou a gerar espinhos e ervas daninhas. O que é espinhos? A rosa, por exemplo, não tinha espinho, agora tem. Então aquilo que era uma bênção de Deus se tornou uma maldição. E a gente vive nesse mundo que é um mundo maldito, um mundo que está nas mãos do diabo. Eu vou dar um exemplo claro, que você vai entender direitinho quando o próprio diabo fala isso para Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 5. Aqui, Jesus vai ser tentado pelo diabo. E aí, diz assim, 40 dias e 40 noites, né? No deserto, você deve saber essa passagem. Se você não souber, mesmo assim, leia comigo. Lucas capítulo 4, versículos 5 até o 8. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. O que é um relance? Assim, rapidinho. Ele lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque foram me dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Olha só isso. O diabo diz para Jesus, leva ele no pico mais alto do mundo, lá no pico Everest, e mostra o mundo inteiro, mostra todas as pessoas que viviam na época e todos que iam nascer, e todas as suas riquezas, que é o seu esplendor, que a Bíblia diz aqui, né? Que o diabo mostrou num relance todos os reinos do mundo, Estados Unidos, Brasil, China, mostrou tudo para Jesus. E ele diz assim: eu te darei toda a autoridade sobre eles. Ué, então o diabo tem autoridade sobre mim? Desde que eu nasci, o diabo tem autoridade sobre mim. Por isso que muitas coisas acontecem na minha vida e eu não sei por que tanta coisa ruim. Porque eu estou longe de Deus, porque eu já nasci separado de Deus. Então, olha só que interessantíssimo, preste muita atenção.
eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, toda a sua riqueza, porque me foram dados e eu dou a quem eu quiser. Foi dado ao diabo comandar a vida das pessoas e e as suas riquezas? Sim, foi. E veja o que ele continua dizendo, olha. E eu posso dar a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Então o diabo fala para Jesus: viu, é o seguinte, você não quer as almas de volta? Rapaz, eu dou elas para você. Você vai ter todo o domínio sobre as pessoas, todo o domínio sobre as suas riquezas. É só você me adorar e eu dou para você, porque foi dado para mim. Quando Adão e Eva pecaram, o mundo ficou maldito e o mundo inteiro veio na minha mão. As pessoas, os animais, as riquezas, tudo é meu domínio. Eu dou para quem eu quiser. Então, se você me adorar, eu dou tudo para você. Vê se Jesus falou: "Ah, seu mentiroso, que foi dado para você o quê?" Não. Jesus sabe que é verdade. Olha o que Jesus diz no versículo 8. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus não falou: você é um mentiroso, seu diabo mentiroso. Não. Então, gente, é muito sério. Deus falou o seguinte: olha, Adão e Eva, vocês podem viver comigo quanto vocês quiserem, mas eu não quero nenhum robozinho. Ah, eu tenho que servir a Deus, que saco, eu não queria servir a Deus. Não, eu vou dar o livre-arbítrio. Você vai fazer o que você quiser, você só vai andar comigo se você tiver vontade, tá? Eu não vou obrigar ninguém a andar comigo. Então, hoje as pessoas nascem, estão debaixo do domínio do diabo, o diabo faz de conta que é Deus, né? E aí faz a desgraça na vida das pessoas que estão longe de Deus, dá dinheiro e tira, põe doença e tira, porque todo domínio está na mão do diabo, tanto das pessoas quanto das suas riquezas. É o que a gente acabou de ler. Todo mundo acha que nós somos filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus, tá? Ninguém. O assunto é polêmico, mas ele choca você porque você aprendeu uma coisa que é mentira. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Porque ler na Bíblia católica, a Bíblia evangélica é a mesma coisa. Você vai ler o mesmo texto que eu estou lendo aqui. Só que eu estou mastigando mais para você. Ninguém é filho de Deus. Nós somos criaturas que foram geradas por Adão e Eva através da criação de Deus que foi Adão. Então é o seguinte, Deus fez Adão e Eva e falou: bom, gente, acabou, tá? Eu não vou fazer mais ninguém. Agora vocês estão aí com os órgãos genitais, vocês tenham relações sexuais e vai nascer os bebês. Vocês agora são vocês criaturas que eu criei, vão criar novas criaturas e aí nós vamos popular a Terra, ok? Eu não vou participar. Eu dei só o pontapé inicial. Vocês é que vão popular a Terra. Então todos nós somos criaturas de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Vamos ver o livro de João, capítulo 1 e o versículo 10. Eu gostaria que você lesse junto comigo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Lembra quando, no comecinho desse vídeo, eu comecei a ler Gênesis, capítulo 1, e Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Então, é isso que João está falando. Ó. Aquele que é a palavra é quem? Jesus. Estava no mundo, já antes do mundo ser feito. Estava lá ele, Deus e o Espírito Santo. E o mundo foi feito por intermédio dele. E isso, quando Deus falou, haja luz, tal, começou tudo, também Deus estava com Jesus. Mas o mundo não reconheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, isso aqui é muito importante você entender. João está dizendo o seguinte: todos que receberam a Jesus Cristo receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Se eu me torno, então eu não era. Se eu me torno advogado, é porque antes eu não era advogado. Se eu me torno adulto, é porque antes eu era criança. Eu não era adulto. Então, se eu me torno filho de Deus, eu não era filho de Deus. Como que eu me tornei? Então, vamos dar uma explanação mais simples. O homem se separou de Deus. O mundo foi amaldiçoado. Agora o mundo está sobre o poder, a organização e a administração do diabo. O homem nasce longe de Deus. Então, Deus disse assim: bom, já que eu fiz tudo de bom para o ser humano e o ser humano decidiu não me seguir e se separou de mim, eu preciso arrumar uma outra forma desse ser humano voltar a estar comigo. Então, Deus escolhe um cara chamado Abraão e fala para ele que através dele todos os povos do mundo serão abençoados. Abraão foi o primeiro judeu do mundo, ok? Então, Deus começa esse povo, né? E aí Deus vem com as leis e fala: olha, toda vez que vocês pecarem, vocês vão pegar um cordeiro e vão sacrificá-lo. Quando você cortar o cordeiro, o sangue do cordeiro vai perdoar o seu pecado, assim que o sangue escorrer. Mas por que Deus fez esse negócio esquisito? Não sei, gente, não faço a mínima ideia. Mas Deus fez. Então, o que acontece? Deus fala que uma vez por ano o sacerdote, ou seja, o líder espiritual do povo judeu, vai fazer um sacrifício por ano de um cordeiro para perdoar o pecado de todo mundo. Então eu peco, eu vou lá no meu rebanho, pego um cordeiro, mato ele, o sangue que cair, estou perdoado do meu pecado. Uma vez por ano o sacerdote vai lá, pega um cordeiro e sacrifica para todo o povo, ok? Isso você pode ler no livro de Levítico, no capítulo... Na verdade é o livro inteiro, mas fala mais assim para você ver o capítulo 4 e o capítulo 23 do livro de Levítico. Leia lá e qualquer dúvida você posta nos comentários ou manda uma mensagem para mim. Então, ótimo. O plano de Deus é o seguinte: eu vou mandar o cordeiro para parar de ter sacrifício. Eu vou mandar Jesus Cristo. Ele vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o plano de Deus era o seguinte, original. Jesus vem de Abraão. Você pode ler em Mateus, capítulo 1, você vai ver um monte de nome. Abraão gerou Isaac, Isaac, Jacó, e vem José e vem Jesus, provando que Jesus é descendente de Abraão. Então, ele diz assim: Jesus vai vir para o povo judeu. Quando Jesus chegar, fala: gente, eu sou Jesus e eu sou o rei, ok? Vim libertar vocês. Libertar de quem? Do diabo. Onde Jesus é rei? No céu, porque aqui na terra, a terra é amaldiçoada. Então, Jesus chega e fala: gente, eu sou o rei, vim libertar vocês. Aí eles falaram: ué, mas cadê as armas? Cadê o exército? Ele fala: não vim libertar vocês do Império Romano. Vim libertar vocês do domínio do diabo. Então ele chega e o povo, você já sabe da história, ele chega, o povo não aceita ele e crucifica. Vamos voltar então agora com essa visão para João, capítulo 1 e o versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Jesus veio e foi crucificado. O mundo não reconheceu.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ok? Então, o que acontece? Ele veio para o que era seu, judeu, os seus não o aceitaram. Então, agora, qualquer um do mundo inteiro, de todos os povos, que o aceitar e crer no seu nome, vai então se tornar filho de Deus. Então, o que eu tenho que fazer para me tornar filho de Deus e não ser mais criatura? Acreditar que Jesus Cristo foi enviado por Deus e ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele foi para a crucificação e hoje eu posso estar indo para o céu, me tornando filho de Deus, desde que eu reconheça esse sacrifício de Cristo. Vamos continuar para você entender melhor isso aqui. Livro de João, mesmo livro, mesmo capítulo, capítulo 1, versículo 29. Leia o seguinte comigo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de Jesus chegar, existiam vários avisos que ele chegaria e o que aconteceria com ele. Eu quero ler com você o livro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Resumindo, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. O que eu merecia por estar longe de Deus? Morar no quinto dos infernos. Jesus veio e falou assim: eu vou então para a crucificação, eu vou ser o Cordeiro de Deus, e Deus vai pegar tudo isso que merecia fazer com vocês e vai fazer comigo. Então, eu vou sofrer. Quem devia ser crucificado era você. Você que não quer andar com Deus. Então, se você não quer andar com Deus, você merece ir morar com o capeta mesmo. Mas não, eu quero te salvar. Tudo isso que deveria acontecer com vocês que separaram de Deus vai acontecer comigo. E assim que isso acontecer comigo, então eu vou pagar a sua conta. Ok? João capítulo 8, versículo 32. Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Que verdade? Eu conhecerei a verdade e a verdade vai me libertar. Me libertar do quê se eu já sou livre? Eu pego o meu carro, vou para onde eu quero, eu pego o avião, viajo para onde eu quiser, eu durmo a hora que eu quero, eu trabalho onde eu quiser, eu sou livre. Eu sou livre nas minhas decisões e atitudes, mas eu sou dominado pelo diabo. Então, se eu conhecer a verdade vai me libertar. Me libertar de quem? Do domínio do mundo. Do domínio do diabo. Tudo que ele quer enfiar na minha cabeça. Hoje ele me faz de marionete. Mas eu preciso me libertar. Preciso cortar essas cordinhas. E ser eu mesmo. Porque eu acho que eu faço o que eu quero, mas na verdade, não. Eu faço o que o diabo quer. E só não faço pior porque Deus me ajuda e ainda me segura, porque senão eu faria mais coisa ruim ainda. Então, se eu conhecer a verdade vai me libertar do domínio do diabo. Que verdade? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Hã? Então, peraí. Deus deseja que todos sejam salvos. Então, quer dizer que nem todos vão ser. E que chegue ao conhecimento da verdade. Que verdade?
Qual é a verdade da Bíblia? Qual é a verdade de todas as religiões? Qual é a verdade, então? A verdade está no próximo versículo, no capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Gente, a verdade é uma só. Antes, Deus estava lá no céu, o homem na terra, e entre o homem e Deus tem o vazio. Agora, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. Jesus mesmo disse isso em João capítulo 14, versículo 6. Todo mundo conhece. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Lembra quando a gente leu Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que diz que o diabo, a serpente, era Satanás, e o diabo que engana todo mundo, o mundo inteiro. Como que ele engana o mundo inteiro? Dizendo ao contrário disso aqui que eu estou falando. Timóteo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. Ele fala, não tem só um mediador. Se você pedir para o pai de Jesus, ele vai ajudar. Se você pedir para a mãe de Jesus, vai ajudar. Se você pedir para uma bênção para o líder espiritual, ele vai te ajudar. Não, você não precisa de ninguém. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu e você temos que largar todas esses deuses, essas conversas fiadas, e se focar somente em Jesus Cristo. Que foi Ele que morreu por mim e por você. Ele foi o castigado no meu lugar. E o que Deus quer é que eu e você reconheçamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e único Salvador e único intermediário. Muito bonito Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo. Muito obrigado pela Maria que gerou Jesus Cristo. Obrigado pelos apóstolos, pelos discípulos. Obrigado, José, por não ter abandonado Maria quando ela estava grávida do Espírito Santo, porque ele não viu, ele poderia pensar que ela saiu com outro homem. Muita gente, todo mundo é importante nessa Bíblia. Muito obrigado, Abraão, por ter ouvido o chamado de Deus e ter iniciado o povo judeu. Muito obrigado a todos que ainda hoje falam da palavra de Deus. Entendeu, gente? Eles são importantes, mas o cara aqui é Jesus Cristo. O resto é enganação. Ninguém intercede por nós, só Jesus Cristo. Então eu e você precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Olha só o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Paulo estava preso e aconteceu que caiu a parede da prisão. Era só ele sair correndo e estava todo mundo livre e ele não saiu. Quando o guarda viu aquilo lá, que era uma coisa de Deus, ele diz o seguinte: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Gente, não tem uma pergunta mais direta nessa vida do que isso. O que eu preciso fazer para ser salvo e morar no céu com Deus? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Ponto. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Então, veja bem, não é eu crer no Senhor Jesus que todos da minha casa também vão ser salvos. Não. Eles foram lá na casa dele e também contaram toda essa história que eu te contei agora, através da Bíblia. Olha, gente, o homem ficou longe de Deus. Deus mandou Jesus para nos salvar. O povo rejeitou Jesus. Se vocês receberem Jesus e crerem em Jesus Cristo, que ele sofreu por você,
e que ele é o único intermediário, você já está salvo, você se torna filho de Deus. Você sai do domínio do diabo. Agora você vai aprender de Deus, vai aprender agora a palavra de Deus, vai entender tudo como acontece, vai ouvir os conselhos de Deus, vai conhecer a mente de Deus, e agora você vai fazer a vontade de Deus. Antes você fazia a sua vontade e a vontade do diabo. Por isso que sua vida só ia para trás. Mas agora não. Agora que você acreditou e recebeu Jesus na sua vida, agora sim você vai ser salvo. Então, gente, para que eu seja liberto de toda essa teia desse mundo, eu preciso receber Jesus como meu único e suficiente Salvador e único intermediário. Ok? Ok, então entendi o que eu tenho que fazer então. Romanos capítulo 10, versículo 9, para nós finalizarmos esse vídeo. Paulo diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para eu me tornar filho de Deus, eu preciso confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora ele está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, eu espero que você tenha entendido. Esse assunto é muito sério. É o assunto que desvenda toda a mentira que existe nesse mundo. Quando você acha que você é livre, você é escravo. O primeiro passo de tudo é receber Jesus como meu único e suficiente Salvador e único intermediário entre Deus e o homem. E como eu tenho que confessar com a minha boca isso, eu quero fazer isso com você agora. Um dia eu também fiz isso e eu quero que você faça também. Para que você tire essa corrente, essas amarras que não deixa você ir para frente, que não deixa você caminhar, que eu sou feliz, eu sou livre, eu não bebo, não fumo, sabe? Eu não preciso mais disso para ser feliz. Eu não preciso, não dependo de mais nada. Jesus, eu abri o meu coração para Jesus e ele entrou e aí, gente, foi só paz e alegria. E desde o dia 18 de fevereiro de 2002 que eu fiz essa oração e só tenho felicidade na minha vida. Os problemas que antes eram gigantescos hoje são pequenos, porque eu vou lá e converso com Deus. E nos próximos vídeos você vai acompanhando aí como iniciar um relacionamento com Deus, como que eu iniciei um relacionamento com Deus. Então você pode clicar aqui e você vai começar a ver uma série de coisas que começaram a acontecer na minha vida depois que eu tomei essa decisão e atitude. Então eu gostaria que, se você quiser repetir junto comigo, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, pedir perdão de seus pecados, reconhecer que você é um pecador, porque a gente acha que só fazer a bondade para os outros a gente vai morar com Deus. Não, não, gente. O grande X da questão é eu reconhecer o sacrifício de Jesus. Porque se é só eu fazer o bem e vou para o céu, por que Jesus veio aqui, morreu, sofreu tudo isso, foi embora, hoje está lá no céu me esperando? Para nada. Eu não consigo me salvar. Eu preciso reconhecer o Jesus Cristo como meu Salvador. E não existe ninguém bom. Você faz uma bondade hoje e 5 pecados depois. E assim é a nossa natureza. Nós estávamos dominados pelo inimigo. Mas agora não, agora eu vou ser livre. E você também. Então, se você quiser, repita essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Como diz a Bíblia, eu agora confesso com a minha boca que reconheço o sacrifício de Cristo
agradeço o Senhor ter enviado ele e quero, Senhor, reconhecer que eu sou um pecador. Eu estava afastado do Senhor, mas Jesus Cristo veio para nos unir. Então, neste momento, eu entrego a minha vida nas suas mãos e quero te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse é o resumo da Bíblia toda nesse vídeo eu fiz. Esse é o intuito da Bíblia, te ensinar tudo isso, para que você vá e passe para outras pessoas. Vamos sair do domínio do maligno. Eu vou continuar vivendo nesse mundo, eu vou continuar vendo injustiça, mas para onde eu vou depois que eu morrer? Então, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: se eu estou estudando a Bíblia, conhecendo mais de Deus e estou começando a entender o que Deus quer de mim, porque a Bíblia nada mais é do que a vontade de Deus, o pensamento de Deus, está tudo lá escrito. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço Deus. Quanto menos eu conheço a Bíblia, menos eu conheço Deus e mais longe eu estou de Deus. Então veja bem, se eu nessa vida estou conhecendo a Deus, buscando a Deus, aprendendo mais da palavra dele, então eu estou mostrando interesse em viver com Deus. Quando eu morrer, eu vou morar com Deus. Mas se eu estou nessa vida e acho um saco ficar falando de Deus, ficar me convidando para ler a Bíblia, ficar vendo estudo bíblico na internet, então eu não quero estar perto de Deus. Se eu não estou perto de Deus, estou perto do diabo. Então, quando eu morrer, Deus não vai querer que você fique lá de saco cheio no céu. Você vai morar com o diabo. É simples. Porque eu escolhi nessa vida ou conhecer a Deus e andar com Ele e me aproximar cada vez mais, ou tocar minha vida, fazer do jeito que eu acho e na hora que morrer, eu vou morar com aquele que eu caminhei nessa vida. Então, se eu não dei muita importância para a palavra de Deus, então eu dei importância para viver as coisas erradas, viver com o diabo. Quando eu morrer, eu não sou obrigado a viver com Deus. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus simplesmente quer tentar nos tirar. Eu quero que você saia do domínio dele e venha para o lado da luz. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Mais uma vez, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você acompanhar outros vídeos. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui o final.